Bem-vindos a mais uma das nossas explorações. Hoje, a gente vai mergulhar direto num tema simplesmente fascinante. Nós vamos falar sobre o divino feminino, a partir do trabalho incrível da autora Caitlin Matthews. É o tipo de coisa que teve escondida bem debaixo do nosso nariz durante quase toda a história ocidental. Vamos dar uma olhada no desenvolvimento da deusa da sabedoria, focando na sua essência pura e em como ela foi se manifestando ao longo do tempo. E claro, vamos usar os próprios textos antigos para dar voz a ela. E logo de cara o lamento é bem profundo. Eles tiraram a minha luz de mim, eu me tornei como um demônio à parte. Esse grito, que soa tão triste e místico ao mesmo tempo, vem direto de antigos textos gnósticos. E isso estabelece logo o mistério central que a gente vai desvendar agora, o exílio dessa deusa. Essa frase capta perfeitamente a essência melancólica de uma figura divina que foi basicamente despojada do seu poder e empurrada lá para as margens do esquecimento. É de arrepiar. A representação perfeita dessa interconexão de toda a vida é a mulher cósmica. A arte lindíssima de Vijay Hamilton ajuda a gente a ancorar bem essa ideia. Afinal, o divino feminino não é só um conceito abstrato ou distante. É o grande tema da nossa imersão de hoje na história esotérica. Ela representa aquele lado da espiritualidade que, de certa forma, continua abraçando o nosso mundo com o seu manto estrelado. Mas afinal de contas, quem ou o que é ela? Bom, a palavra grega para sabedoria é justamente Sofia. O material que a gente está analisando mostra que a localização histórica desse conceito fica cravada ali entre os primeiros séculos antes de Cristo e o quarto e quinto séculos da era cristã. E dar essa base histórica é super importante. A gente não está lidando com um mito sem raízes, sabe? Na verdade, é uma ideia profunda que tomou forma num período histórico bem específico, cruzando ali tradições bíblicas, gnósticas e filosóficas. Seção 1. Uma deusa em camuflagem. A ideia central que aparece aqui é uma grande surpresa. A autora argumenta que Sofia nunca desapareceu de verdade da nossa cultura. Ela simplesmente mudou a própria aparência para conseguir sobreviver. É como se ela tivesse adotado uma tática brilhante, virando uma verdadeira deusa de combate de guerrilha, vestida com véus de camuflagem. Então, em vez de ser aniquilada, a influência do divino feminino passou a ser super sutil. Ela foi se infiltrando, acompanhando de forma bem silenciosa as espiritualidades de natureza mais patriarcal. E foi tão bem feito que essas tradições muitas vezes nem perceberam que a deusa continuava ali, caminhando junto com elas nas sombras. E o gnosticismo traduz essa estratégia invisível de um jeito muito interessante, usando a metáfora das 3 medidas de fermento. Pensa assim, é como comparar Sofia a uma mulher que mistura esse fermento na massa e aguarda, com muita paciência, o momento exato em que o pão vai crescer. Ela sabe exatamente a hora em que as condições vão estar maduras o suficiente para poder se revelar por completo e, assim, alimentar a espiritualidade humana. E como é que a gente consegue enxergar essa revelação nos dias de hoje? Bom, buscar por Sofia não é lá uma tarefa muito simples. É como tentar remontar um espelho que foi todo fragmentado. A teoria da Matthews sugere que os cacos desse espelho original da deusa foram espalhados e caíram através do tempo e do espaço ao longo de muitos séculos. Nosso trabalho ao estudar esses mitos e lendas esotéricas é meio que de garimpo. A gente precisa coletar cuidadosamente cada um desses fragmentos brilhantes que sobraram e colar tudo de novo, agora na nossa própria era. Seção 2. Curando o mundo fraturado. Agora que a gente já entendeu essa base histórica, é hora de conectar lá o passado com o nosso momento atual. O livro explica que Sofia tem 2 faces essenciais. De um lado, a face terrena, que representa aquele bom senso prático, a harmonia no nosso dia a dia. Do outro, tem a face transcendente, que traz aquela sabedoria inspiradora, capaz de enxergar muito além da realidade puramente material. O ponto aqui é que o mundo moderno focou tanto na matéria, mas tanto, que a gente acabou esquecendo dessa face transcendente. E o que acontece sem o equilíbrio das duas? A humanidade acaba sofrendo uma fratura espiritual bem dolorosa. Vamos dar uma olhada de perto nos sintomas desse nosso exílio moderno. A gente vive numa era marcada por aquela crença super rígida de que a vida terrena é a única coisa que existe. A gente vê o surgimento constante de nacionalismos extremos, uma cultura da inveja que é super impulsionada pela publicidade e o que a autora chama de uma prisão bidimensional do egoísmo. O livro pinta o retrato de uma sociedade sufocada por esses elementos todos. O egoísmo domina, enquanto lá no fundo da alma as pessoas clamam por integridade e harmonia, só que não conseguem encontrar. Isso leva a gente a uma pergunta bem direta que chega a cortar o coração. Desejamos legar a bagunça que fizemos aos nossos filhos? Levantar essa questão enfatiza as consequências gigantescas e muito reais de continuarmos ignorando essa sabedoria antiga de equilíbrio e compaixão. A gente se vê como o ápice da civilização, não é mesmo? Mas a verdade é que continuamos constantemente em guerra com os nossos semelhantes e aniquilando outras espécies. A urgência de mudar isso é absoluta.
Seção 3. A dança cósmica. Mas calma, que a visão da autora não termina na escuridão. O retorno ativo de Sofia oferece, sim, uma forma de consertar esse mundo tão estilhaçado. E aí a gente chega numa palavra muito importante, tikkun. Isso significa a maravilhosa e prometida restauração da harmonia. E como é que isso acontece na prática? O argumento é que qualquer pessoa pode acelerar esse processo através de atos super discretos, quase invisíveis, mas focados na compaixão, na atenção e no amor. São os chamados atos sofiânicos. É basicamente o nosso trabalho diário de transformar a ignorância em conhecimento e consolar quem está desamparado. E o livro ilustra esse processo de um jeito lindo, através de um poema chamado Na Paz de Sofia. Esse poema traça o ritmo cósmico da restauração em 3 fases que são contínuas e circulares. O circuito no sentido do Sol, depois o sentido da Lua e, por fim, o das estrelas. É muito legal perceber que essa progressão não tem nada de marcha militar rígida, sabe? É, na verdade, uma dança expansiva de pura alegria que vai alargando as nossas visões de mundo tão limitadas e reacendendo a esperança. E tem um detalhe incrível. Todos, absolutamente todos, são convidados a se juntar ao coro da alma do mundo. A lista que aparece no poema mostra bem essa diversidade fantástica. Fala do povo branco, do povo negro, do povo do arco-íris e até mesmo do povo oculto que vive debaixo das pedras. Fazer essa lista serve para destacar o quanto esse chamado é radicalmente inclusivo. Participar dessa dança cósmica não exige filiação a dogma nenhum. É um convite totalmente aberto para que todos os seres que habitam o universo participem da manutenção diária dele. Só que, infelizmente, a resposta para esse convite costuma ser bem decepcionante. É mais ou menos assim: mas a gente nunca foi digno, a gente não era puro o suficiente. Essa frase resume muito bem a nossa trágica hesitação humana na frente do divino. Em vez da gente simplesmente aceitar e entrar na roda para dançar, a gente começa a inventar 1 milhão de desculpas. A gente lamenta que não teve aulas de dança, ou que não somos santos o suficiente, ou ricos o suficiente. No fim das contas, uma autossabotagem em escala coletiva. E aí o poema traz um momento de ironia trágica que chega a ser quase cômica. E enquanto eles debatiam a questão de se Deus era um homem ou uma mulher, a luz escorregou de lado e fez-se a escuridão. É o nosso clássico defeito humano. Enquanto a gente perde o nosso tempo precioso discutindo pequenos detalhes teológicos sobre gênero, ou alimentando as nossas inseguranças, a salvação simplesmente vai embora. A oportunidade para receber essa sabedoria divina e curadora escorre pelos nossos dedos, e a chance de iluminação acaba cedendo lugar à escuridão. O que encerra a nossa análise de hoje com uma reflexão super provocativa e honestamente indispensável. Será que a humanidade finalmente vai dar um passo à frente e se juntar a essa dança cósmica para curar e refazer o universo ativamente? Ou será que a gente vai continuar sentado no escuro, debatendo os nossos próprios méritos e só admirando os fogos de artifício lá longe? A grande mensagem que fica dessa nossa exploração é que a gente não pode ser só espectador do mundo. A restauração da harmonia cósmica precisa de braços abertos e de mentes voltadas para a união. Um pensamento e tanto para a gente fechar a exploração de hoje.